A Lojas Americanas chegou a ter 3.600 lojas em 900 cidades do Brasil. E cada brasileiro já comprou alguma coisa lá pelo menos uma vez na vida. Só que aí em janeiro lá de 2023, um CEO que estava 9 dias no cargo descobriu que a empresa estava devendo 41 bilhões de reais. Depois disso, lógico, ele pediu demissão depois de uma semana e as ações das Americanas caíram 99%. Tudo isso daí em apenas alguns dias. Os 3 bilionários que controlaram as Americanas por 40 anos disseram que não sabiam de nada, mas se a gente for somar os 3 juntos, eles ficaram 40 bilhões mais ricos. Para entender isso daqui direito, a gente precisa voltar lá para 1929. 4 americanos que trabalhavam na Woolworth, que era uma loja americana de varejo, decidiram ir para Buenos Aires com a ideia de abrirem uma loja de varejo barata. Dentro do navio, eles conheceram 2 brasileiros que fizeram eles mudarem de ideia e irem pro Rio de Janeiro. Chegando lá, o que eles viram era basicamente uma cidade com muitos funcionários públicos, militares, com salário estável, só que mais modesto e nenhuma loja pensada para esse tipo de público. A loja abriu lá em Niterói com a promessa nada além de R$2.000, mas algumas horas depois ninguém tinha entrado e parecia que o fracasso já estava decretado. Só que aí teve uma garotinha que parou na vitrine, olhou uma boneca, entrou e comprou. E essa foi a primeira venda das lojas americanas. No fim do primeiro ano de operação, 4 lojas já existentes e, em 1940, eles abriram a operação na Bolsa de Valores. 40 anos depois, lá em 1982, 3 sócios do Banco Garantia compraram o controle da empresa. Eles eram nada mais, nada menos que Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sucupira. Só para você saber aqui, esses 3 são os mesmos caras que depois vão criar a 3G Capital, vão comprar a Ambev, o Burger King e a Heinz. A missão deles aqui era bem simples, que era simplesmente cortar custos, fazer a Americanas crescer e funcionar como uma verdadeira máquina. E funcionou, isso daqui funcionou, não foi por pouco tempo, funcionou durante décadas, né? Quase um século de sucesso que as lojas americanas conseguiu manter. Ela com certeza foi um dos maiores símbolos do varejo brasileiro. Se você nunca foi na Americanas, o que eu acho muito difícil de ter acontecido, mas ela era realmente um símbolo do varejo brasileiro. Eu lembro que tinha uma pertinho da minha casa, que inclusive foi, se eu não me engano, a que virou meio que dona da Blockbuster também, porque a Blockbuster que tinha perto da minha casa virou uma Lojas Americanas. E ela estava presente em 900 cidades com 3.600 lojas. E como eu te falei, esse daqui é o lugar onde todo brasileiro já comprou pelo menos uma vez na vida. Mas no meio de tudo isso, teve um problema que começou lá atrás, que já já a gente vai chegar aqui e aí você vai entender um pouco melhor. Beleza, então esse era o cenário de sucesso até agora, mas é aqui que a gente vai ter uma mudança um pouco nas coisas que aconteceu dentro das lojas americanas. Lá em 1999, as lojas americanas aderiram ao e-commerce, então elas começaram a vender online. Em 2006, a Americanas se fundiu com o Submarino e aí eles criaram a B2W, que na época era a 3ª maior empresa de varejo online do mundo. Na teoria, parece que é uma ideia brilhante, só que na prática isso aqui virou um buraco sem fundo. Eu, inclusive, tive uma experiência aonde uma empresa que eu trabalhei já atendeu essa empresa que a gente comentou, que é a B2W. Mas isso aí, quem sabe, a gente fala no outro vídeo. Dentro do varejo online, uma coisa que pouca gente sabe é que você precisa ter um investimento pesado, uma logística excepcional. Olha só o exemplo que a gente tem, que o Mercado Livre dá de entrega em um dia. Então a logística tem que ser realmente absurda. Toda a parte de tecnologia também, para você não ter erros ali dentro. A parte de frete, a parte de marketing, guerra de preço com outros players, um deles o próprio Mercado Livre que eu já falei aqui, também o Magazine Luiza. E o negócio é que a Americanas não estava ganhando aqui essa guerra no geral. Olhando de fora, os relatórios mostravam lucro, as ações continuavam subindo e vários especialistas recomendavam a compra. Já por dentro, a empresa estava consumindo dinheiro que ela, na verdade, não tinha. E é aqui que o risco sacado entra. Pensa aqui comigo um pouquinho. A Americanas geralmente comprava dos fornecedores com prazo longo, 180 dias. Às vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de fornecedor
Então, eles tinham até 180 dias para poder pagar esses fornecedores. Um banco entrava no meio, adiantava esse pagamento para os fornecedores e aí a Americanas passava a dever para o banco, só que com juros. E isso aqui, essa parte aqui, até aqui tá tudo normal, porque isso é uma operação que no varejo é muito comum. Então, isso realmente acontece dentro do varejo. O principal problema aqui era o seguinte: os juros aqui dessa operação, desse empréstimo, eles tinham que aparecer ali no balanço financeiro como dívida. Só que a contabilidade da Americanas lançava isso como se fosse um desconto do fornecedor. Então, basicamente, era como se ela tivesse ganhado um desconto e negociado melhor com o fornecedor, ao invés de estar pagando juros. Toda essa operação fazia simplesmente o lucro parecer maior e os juros parecer menor. Inclusive, a dívida também parecia muito menor. Se até aqui você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você clique aqui na inscrição desse canal, curte o vídeo para você mostrar para a plataforma que você gosta de vídeos nesse sentido, onde a gente analisa estratégias de empresas que deram errado, e também já ativa o sininho aqui das notificações. Voltando aqui para nossa história, esse truque que a gente acabou de comentar, que era basicamente eu pegava um empréstimo para pagar o meu fornecedor, ao invés de lançar isso como dívida, eu lançava isso como desconto de fornecedor. Esses juros escondidos, eles foram, obviamente, se acumulando. E em 2022, o rombo era de 22 bilhões de reais só nessa linha. Mas aí alguns auditores começaram a aprofundar e esse valor subiu para 25,3 bilhões. Depois 40 bilhões e depois mais de 47 bilhões. Dentro dessa operação toda aqui, cada número ficava cada vez maior, e cada vez que o novo número crescia, fazia o número anterior parecer pequeno. Documentos apresentados na CPI, que foi aberta para investigar esse caso, mostram trocas de e-mail e mensagens de WhatsApp, tentando combinar como que eles iam fazer para poder esconder isso tudo, principalmente para conseguir esconder do conselho e também da administração. Inclusive, 2 bancos aí relataram que em 2016 e 2017, a Americanas pediu para que eles não avisassem que essas operações de risco sacado estavam sendo executadas por ela. Isso aqui era literalmente uma empresa pedindo para o banco esconder dos próprios auditores alguns números que, vamos combinar aqui, causam um risco gigantesco para o negócio como um todo. Então aqui você já tem a mecânica do jogo, mas olha o que estava acontecendo junto com tudo isso. O Lehman, o Teles e o Sicupira, eles controlavam Americanas desde 1982. O próprio Sicupira foi um dos diretores do conselho de administração. E tem mais, o filho do Lehman e a filha do Sicupira também estavam ali no conselho, ou seja, pessoas de confiança dos 3 faziam parte da mais alta cadeia de comando da empresa. E quando a fraude estourou, em 2021, eles lançaram uma nota dizendo que eles não sabiam de nada. Ali em 2021, antes de tudo vir a público, esses 3, eles decidiram renunciar ao controle societário da empresa. Eles ficaram ali mais ou menos com 31% das ações, mas eles saíram e deixaram o controle da empresa de lado. A gente pode dizer que eles viraram meio que acionistas de referência. E esse movimento, ele acaba tendo ali algumas consequências jurídicas, porque sem eles dentro do controle, fica muito mais difícil de responsabilizar aqui eles por essas questões todas que estavam acontecendo dentro das lojas americanas. Pode ser que isso aqui seja uma mera coincidência, só que esse timing é, no mínimo, curioso. Em agosto de 2022, o mercado ficou muito animado, porque o Sérgio Rial, que era ex-CEO do Santander, estava assumindo ali o comando das lojas americanas. O próprio Itaú BBA disse o seguinte, que a empresa pode estar caminhando para dias melhores. Em 2 de janeiro de 2023, o Rial finalmente assumiu e 4 dias depois, um executivo bateu na sua porta e mostrou o tamanho do buraco. No dia 11 de janeiro, o Rial renunciou. Ele publicou fato extremamente relevante, só que no valor de 20 bilhões. E até ali era o que o pessoal pensava que era o tamanho do problema. Nesse mesmo dia, as ações perderam quase 80% do valor e a empresa perdeu 8,37 milhões de reais em valor de mercado. Mas é claro que a gente sabe que esses 20 bilhões eram só o começo. Porque quando os auditores começaram a ir a fundo, a gente foi vendo que esse valor foi aumentando e aumentando cada vez mais. E aí vieram as consequências que ninguém esperava. Vamos lá que é aqui que a história bate de verdade. 19 de janeiro de 2023. 8 dias depois da grande revelação, a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial, dizendo que tinha uma dívida no valor de 46 bilhões de reais e
com um número bem pequenininho de 16.300 credores, ou seja, pessoas para as quais a Americanas devia dinheiro. Se a gente for falar dos bancos aqui, a gente tem Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual, fornecedores de todos os tamanhos, empresas pequenas, empresas grandes, mas o que mais chateia nisso tudo é que, se a gente for pensar, existiam várias empresas pequenas que dependiam quase que 100% de toda a sua operação de ter Americanas funcionando. A estimativa aqui que foi feita é que cada credor, ou seja, cada pessoa que a Americanas devia dinheiro, ia receber cerca de 10 centavos para cada real que tinha emprestado. Os bancos precisaram provisionar pelo menos 7 bilhões de reais, isso simplesmente para cobrir o risco de calote. Mais de 10 mil funcionários foram demitidos entre 2023 e 2024, o que representa aí mais ou menos 1/4 de toda a força de trabalho que a empresa tinha. E esse caso foi tão grave que obrigou o Banco Central a rever como que funcionariam ali as regras de risco sacado que as empresas de capital aberto iam precisar reportar. O Miguel Gutierrez, que era o CEO que comandou a empresa por quase 20 anos, fugiu para a Europa junto com a executiva Anna Saicali. Os dois chegaram a ser incluídos na lista de procurados pela Interpol. Em março de 2025, o Ministério Público Federal denunciou 13 executivos por organização criminosa, manipulação de mercado e falsidade documental. Enquanto a empresa quebrava, enquanto 10 mil pessoas perdiam o emprego e enquanto fornecedores levavam calote, o Lehman, o Teles e o Sicupira ficaram 42 bilhões de reais mais ricos. A CPI terminou em 2023 sem indiciar ninguém. O Ministério Público Federal não citou os bilionários lá em 2025, e até hoje eles não foram formalmente acusados de nada. Num depoimento que o Gutierrez deu para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o Gutierrez falou que ele simplesmente obedecia às ordens do Sicupira. Essa frase está nos autos e o Sicupira nega. Então, o que nos resta é essa questão. A Americanas começou como uma loja em Niterói que queria vender bonecas para pessoas que não tinham muito dinheiro sobrando. 94 anos depois, ela quebrou com a maior fraude contábil do Brasil. Essa aqui foi uma fraude de mais de 40 bilhões de reais, operada por quase 10 anos, dentro de uma empresa que era controlada por pessoas de confiança. Eu quero que você, do outro lado, me diga se você acha que as pessoas sabiam de tudo que estava acontecendo lá dentro da empresa, ou tudo não passou de uma grande coincidência. Coloca aqui nos comentários para mim, para eu saber a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, já clica aqui para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!